Mesmo após 20 anos do lançamento do primeiro filme, como Shrek ainda faz sucesso? Como os filmes e personagens principais marcaram milhões de pessoas? Há vários aspectos inovadores que tornam a franquia única. É possível associar essa marca duradoura que a franquia teve na memória coletiva ao uso inteligente que a trama faz dos arquétipos, um conceito criado pelo psicanalista Carl Jung. Segundo Jung, padrões emocionais e comportamentais formam modelos que expressam o nosso inconsciente coletivo. Ele acreditava que as pessoas eram definidas por certas características, as quais perpetuam ao longo das épocas. Essas tradições passadas e padrões de comportamento formam nossas personalidades, os nossos arquétipos. Por exemplo, o arquétipo do herói, aquele que vence os seus objetivos. Ele frequentemente busca reprimir a sombra a fim de alcançar o bem da sociedade, lembrando os príncipes de contos de fadas. Sombra é outro arquétipo que consiste em características que escondemos das outras pessoas. Nós não as aceitamos e elas ficam reprimidas no nosso inconsciente. Muitas vezes esse arquétipo é representado nos vilões das histórias. Nessa análise dividida em três partes, nos debruçaremos sobre os arquétipos presentes na construção dos protagonistas Shrek, Fiona e os variados vilões ao longo da saga. Ao assistir Shrek, repare que há arquétipos representados nos personagens principais, como um reflexo da sociedade. O filme começa mostrando uma história de conto de fadas que estamos acostumados desde criança, com princesas e príncipes, mas é interrompida brutalmente com uma página rasgada e usada como papel higiênico. Ao longo do filme, percebe-se críticas aos contos de fadas. Por exemplo, o personagem principal é um ogro verde que toma banho de lama e usa lesmas como pasta de dente. Essa representação e a apresentação de Shrek dá a entender que ele é o vilão da história, principalmente quando ele assusta os caçadores. Mas diferente das nossas expectativas, Shrek é um herói. Fora dos padrões? Mas é. Seus problemas começam quando o pântano, seu lar, é invadido por personagens de contos de fadas expulsos de suas casas por Lord Farquaad. Se aproveitando da situação, Farquaad convence Shrek a resgatar a princesa Fiona, com a qual o nobre precisa se casar para ser rei. Em troca, o Lorde garante a paz no pântano ao ogro. Durante a viagem para resgatar a princesa que vive numa torre resguardada por um dragão, Shrek é acompanhado por um burro falante que insiste em fazer amizade com ele apesar das tentativas do ogro de mandar o burro embora. Durante os diálogos com seu novo melhor amigo, que está determinado a conhecer mais sobre ele, vemos o quanto o personagem principal é complexo. Para sua informação, há mais do que se imagina no zoo. Exemplo? Exemplo? Ok, nós somos como cebolas. Fedem. Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. A aparência rude do ogro, fora do padrão de beleza, é condenada pela sociedade, que está tão focada na feiura que não vê as outras camadas. O interior do ogro. Shrek chora, sente medo, experimenta o sentimento da rejeição e de incapacidade. O ogro veste a camada de hostil, que representa a masculinidade, como apresenta a psicanalista e professora Eliane. Bom, durante a série dos filmes Shrek, a gente vai se deparando com um homem que vai passar por uma série de fases e de crises existenciais, refletindo sobre a sua masculinidade e sobre a questão do homem na sociedade e a construção dessa imagem social que ele precisa manter. Bom, ele é um ogro que no começo dos filmes, que é o filme 1, ele é dono da própria terra, ele não tem nenhuma paciência para ter amigos, ele quer se manter isolado porque ele não se enquadra nas normas sociais vigentes, ele precisa manter a sua violência, a sua ogridão, porque é isso que esperam dele. É isso que o macho alfa faz. Ter essa ogridão e sensibilidade normaliza Shrek, alguém com muitas facetas, alguém como todos nós. Para esconder suas inseguranças e fraquezas, Shrek acostumou-se a ser um ogro. Outro aspecto do personagem é poder abrir mão do romantismo e da etiqueta, mas ele também é visto a realizar gentilezas e doces declarações a Fiona. Não esperamos que durante o resgate o cavaleiro acorde a princesa sacudindo e sem beijo, e também surpreende um ogro entregando flores à princesa, com quem se casa no fim do filme. Com essas características, Shrek aproxima-se do arquétipo fora da lei, um selvagem que gosta de assustar os outros e viola as normas e regras culturais para o seu próprio bem, para esconder suas inseguranças, mas também para o bem dos outros. Como proteger o burro em confrontos com o exército do Lord Farquaad.
Ao longo dos filmes, percebemos que Shrek tem obstáculos para enfrentar suas fraquezas e desafios com relacionamentos. No segundo filme, o desafio para Shrek não é simplesmente conhecer seus sogros, mas todo o choque de realidades diferentes, alguém marginalizado, um ogro entrando no universo da realeza. Esse conjunto escancara as dificuldades que Shrek tem com relacionamentos, principalmente com o pai da Fiona. Como que esse pai vai receber esse homem ogro, essa disputa, né, entre o pai e o macho dela, né, que é uma cena muito interessante no filme, né, em que eles estão disputando um território e os dois se comportando de uma forma totalmente ogra, mesmo o pai sendo um rei, né, e ele ali se sentindo fora da casinha. Ele é um ogro, ela é uma princesa, né, ela foi criada para ser essa mulher idealizada. E o Shrek não é. Né? O Shrek é um homem que é um homem real, então ele arrota, solta gases, né? Ele mora numa casa isolada, no meio de uma floresta, porque as pessoas não aceitam quem ele é. E constroem que ele é sempre um cara que deve aterrorizar, que deve transmitir o medo, né? E ele, na verdade, é um homem sensível, mas que ele precisa construir esse arquétipo da maldade para manter essa relação e tal. Para não se sentir deslocado e agradar Fiona, Shrek deixa de ser ogro, um fora da lei, e recorre para se enquadrar na sociedade através da beleza. A grande questão é que o Shrek também vai começar a se questionar. Será que ele não deveria mudar também? Então ele vai buscar uma das poções e vai se transformar nesse homem, né, estereotipado, bonito, com o seu alazão para salvar essa princesa. Nesse filme, Shrek passa a representar o arquétipo O Amante, que se torna cada vez mais atraente para agradar os outros, tanto em termos físicos quanto emocionais. Mas o ogro percebe que esse ideal de homem não é o que Fiona deseja. Fiona se apaixona por ele pela sua essência e não aparência. A franquia Shrek pode ser interpretada como etapas da vida do adulto. O primeiro filme é o amor e o casamento. O segundo é conhecer a família com suas desavenças. E o terceiro filme são os filhos. Além disso, Shrek enfrenta o drama da possibilidade de ser rei após o falecimento de seu sogro. No começo do filme, mostra como ele tenta se encaixar no universo da realeza. Dessa vez, o arquétipo do amante, com o objetivo de agradar os outros e atender às expectativas, não aparece pela aparência e sim pelo comportamento. E ele vai entrar numa crise pessoal. Qual é a crise dele? Ele tem que resolver dois problemas. Não quer ser rei, acha que não consegue isso, ele precisa ir em busca de um novo rei. Ele vai atrás de quem? Vai ser trazido para o filme Rei Arthur. Em contato com esse Arthur, ou o Merlin, o Shrek, em busca dessa masculinidade, entra numa crise existencial imensa. Por quê? Porque a Fiona, na hora que ele está partindo para ir em busca do Rei Arthur, anuncia para ele: eu estou grávida. E aí, naquele momento, ele entra numa crise. Meu Deus, eu vou ser pai. Como que eu vou lidar com essa situação? Então, a gente vai acompanhar a fragilidade masculina. Né? No filme é apresentada a crise desse personagem, que se preocupa como ele vai educar, como ele vai fazer com esses filhos, de que modo ele vai conseguir educá-los, de que maneira ele vai conseguir realmente suprir as necessidades da sua família. Então aparece um personagem que tem medo, né? Um homem muito mais real do que os idealizados nos contos de fada. Mas com a ajuda de Arthur e Merlin, Shrek enfrenta sua crise e não encara mais a futura paternidade com medo e sim com felicidade. Com sua ética e coragem, Arthur enfrenta também seus medos e torna-se rei de tão distante. Shrek também encara seus receios. Apesar da sociedade julgar ogros, construir e proteger a família passa a fazer parte de seus planos de vida. No último filme, Shrek aparece mais amadurecido, representando o arquétipo do cara comum, um bom companheiro, com uma vida estável, porém abre mão de si mesmo. Os bebês nasceram e a rotina do casamento começa a acontecer. Ele precisa colocar o lixo para fora, cuidar da casa, da mamadeira, e todo dia é a mesma coisa com 3 crianças pequenas. O casamento se desgasta, a sexualidade também. Ele adora as crianças, mas ele fica com muita saudade do seu momento de ser solteiro. E aí ele deseja isso. Quem aparece na história? O antagonista Rumpelstiltskin. E na hora que ele aparece, esse personagem é lançado à sua sombra, ao seu lado obscuro, né? Que é o desejo da negação das responsabilidades familiares. Ele perde tudo. Perde os filhos, a Fiona, o amor, é solteiro,
mas agora ele não tem aquilo que realmente dava sentido para a vida dele. Depois dessa descoberta sobre si mesmo, o ogro faz o necessário para reverter o feitiço de Rumpelstiltskin e finalmente consegue consertar as coisas fazendo a Fiona desse mundo alternativo se apaixonar por ele, e usando o poder do beijo do amor verdadeiro para retornar à sua realidade original. Se no primeiro filme Shrek busca se manter distante no mundo idealizado dos contos de fada, e nos dois seguintes tem uma relação conflituosa com seu lugar na corte, tanto quanto parte de uma família e parte da realeza, em Shrek para Sempre o personagem recusa definitivamente a vida que tinha antes e abraça seu novo cotidiano doméstico com Fiona e seus filhos. Mesmo que os filmes do Shrek façam críticas aos contos de fadas, o protagonista tem um final feliz. Um final que valoriza os amigos, filhos e principalmente a esposa. E falando nela, Fiona também é uma personagem cuja construção é bem interessante e da qual vou falar mais no próximo vídeo.